Oiê! Oiê, como é que você está? Tudo bem com você? Não estranhe a minha voz. A Iva não voltou ao normal ainda, tá? Mas vamos que vamos. No último vídeo, nós falamos da bolsa, né? Da bolsa vermelha. Então, eu quero falar com você sobre alguns detalhes importantes de acabamento. Eu tenho uma dica boa para você. Esta é a bolsa que nós tecemos aqui juntas, tá? Então, a costura lateral aqui, tudo bem. Ela nós fizemos com aquelas diminuições, então você pode fazer a costura manualmente, a costura alinhavo e deu. Esta parte aqui, que forma o fundo com essa lateral, eu costurei na máquina de costura. Ela fica um acabamento melhor, tá? Ela fica um acabamento melhor. Como toda bolsa que tem fundo, eu coloquei aqui dentro, entre o forro e o tricô, um apoio sólido, que pode ser até de um papelão duplo, se você quiser, pode ser de espuma, enfim, pode não colocar também, claro, a outra eu não coloquei. Então, aqui eu quis experimentar e eu gostei da experiência. Então, essa foi a nossa bolsa e eu queria falar com você sobre enfeite. Assim, ela se torna bastante social, eu acho. E eu quis, como essa é diferente da outra, né? Eu vou mostrar, peraí. Esta é bem vermelha, certo? Esta aqui é outro tom, é um rosa. Esta aqui é um rosa avermelhado. E como eu recebi perguntas sobre enfeites, eu decidi enfeitar esta bolsa, enfeitar para você ter uma ideia. Eu não recomendo usar cores, mas enfeites na mesma cor você pode fazer. Eu fiz para mim, como uma opção, certo? Então, aqui está. Eu coloquei as folhas, as flores, só duas, né? Tinha pensado em colocar uma terceira aqui, também seria uma opção. Enfim, então, há quem goste, há quem prefira lisa, e isso fica a seu critério. Você pode fazer algum outro tipo de enfeite? Pode, você decide. Só que atente para não fazer nada pesado. Aqui, tudo tecido com 2 fios apenas, para evitar a sobrecarga de peso no tricô, porque estica, né? Estica realmente. Então, a nossa bolsa está pronta. A Iva vai usar, porque a Iva é dessas, né? Mas nós vamos conversar aqui uma outra coisa. É possível usar cartela para tecer uma bolsa? Sim, é possível. E aqui está, veja você, o nosso amado ponto arroz, né? Ela está totalmente tecida, inclusive eu já coloquei as bainhas finais. Por quê? Porque este ponto eu não vou vaporizar, entendeu? Eu não quero matá-lo, né? Mas esta pergunta de aluna e de pessoas que me perguntaram sobre isso, como fazer para usar cartelas? Que a ideia delas era usar a de zebra para fazer essa bolsa. E eu achei a ideia excelente, excelente. Mas, entretanto, temos um problema. Eu vou explicar. Quando a gente tece a bolsa, que você chega aqui na hora do fundo, você faz o arremate dos pontos, né, de um lado do outro, e tece o fundo
normalmente. Aí você tem que alargar novamente o trabalho dos dois lados. E como fazer isso? Usando cartelas. Porque aqui os pontos vão acumular. Como é que você vai continuar o ponto do tricô se aqui vai... Você precisa ajudar a máquina durante umas 6, 7 carreiras. Então, é um problema isso, na hora de fazer. E é isso que eu vou mostrar para você, como se faz para ficar perfeito. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu achei muito importante mostrar para você como eu faço, porque em muitas situações na vida que eu digo de tricoteira, né? A gente pode precisar alargar repentinamente um trabalho sem interromper o desenho, sem prejudicar a seleção de agulhas, para que o desenho não dê defeito, certo? Não dê uma falha de emenda do desenho. Então, eu vou fazer isso aqui, eu já estou arrematando pontos aqui. Eu vou arrematar 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro. Eu vou tecer um trechinho e depois nós vamos fazer o aumento. Então, como arrematar, você sabe, né? Estou fazendo aqui o arremate por trás dos postes. Eu vou fazer depois o do outro lado e aí voltamos. Quando eu inicio o arremate, e isso eu faço até no ponto meia, inclusive, eu vou fazer aqui a primeira diminuição. A maioria das pessoas pega este ponto, transporta para cima do outro, certo? Eu não faço isso assim direto. Eu primeiro teço um ponto aqui, certo? Com isso, eu mantenho a elasticidade da borda, porque a borda sempre é um lugar onde ela tem menor elasticidade, porque o fio volta. Então, eu faço o ponto e aí eu transporto ele para fazer o arremate transportado aqui, aquele por trás dos postes, né? Que neste caso, ele é o arremate mais recomendado para isto daqui. Eu disse uma vez aqui num vídeo que eu jamais fui contra o uso do arremate por trás dos postes. Não, eu inclusive uso e uso muito quando ele é a opção correta, adequada ao meu interesse, que neste caso ele é adequado ao meu interesse, entendeu? Então, a gente vai fazê-lo aqui, eu quero tirar 8 agulhas, para depois repô-las, né? Então, eu vou fazer o arremate, vou tecer algumas carreiras, e aí, na hora do aumento, a gente volta. Aqui eu terminei, eu tirei 8 pontos de cada lado, vou tecer um trecho, né? Este é o ponto arroz que nós usamos numa blusa que eu teci, né? Você tem isso aí num vídeo. Falando em ponto arroz, eu queria lembrar você que se você quiser tecer esta bolsa em ponto arroz, vale a mesma conversão de medidas, aquele segredinho que está no vídeo onde nós calculamos a minha blusa, lembra disso? Eu fiz a conversão aqui, usei os mesmos dados, tudo, a mesma conversão de medidas, tá? E aqui está a bolsa que eu teci, tá? Então, é a mesma conversão de medidas, você pode fazer também se quiser. Aliás, para almofadas também tá valendo, né? Agora é o seguinte, eu decidi que já deu aqui, é só uma amostra para você ver e entender. Então, eu vou
tecer agora a carreira aonde eu vou aumentar aqui 8 agulhas e depois aqui. Então, preste atenção numa coisa. A cartela gira, assim que eu movimentar o carrinho para cá, ela vai girar e eu vou tecer normalmente. Então, vamos lá. Eu vou, ó, ela girou, eu teci e vou empurrar para lá e deixar quietinho, para evitar que a cartela saia do lugar. Eu vou travar a cartela, tá? Por segurança, eu travei. Agora, existem duas maneiras de fazer isso, mas eu vou ensinar para você a mais fácil, tá? Antes de sentar aqui, eu usando 8 agulhas, eu teci este tanto aqui, com 8 agulhas, regulagem normal, tá? E retirei em carreiras de sobra. Então, esses 8 pontos eu vou colocar aqui em 8 agulhas. Vamos botar este fio aqui para baixo, para ele não me atrapalhar, né? Então, nós vamos botar aqui nas 8 agulhas. É o bege que me interessa, certo? Que o outro aqui é só apoio. E eu vou fazer isso só neste lado, neste momento. Não vou fazer do outro também, não. Então, aqui agora eu vou retirar o fio de sobra laranja e vai ficar apenas o meu bege, que eu vou botar aqui por trás do fio. Agora, nós vamos pegar este fio rosa aqui e fazer laçadas manuais nessas agulhas. Presta atenção, por cima do fio de sobra, nós vamos fazer laçadas manuais. Eu tenho que sempre segurar os fios por cima. Ó, pronto, fiz laçadas manuais. O que acontece? Essas carreiras de sobra me permitirão colocar um peso aqui, porque senão o tuque não vai funcionar adequadamente, certo? E agora nós vamos botar essas agulhas todas de volta. Opa, lingueta fechada. A laçada manual é difícil de recolocar na ponta da agulha, né? Eu quero um com um só aqui. Agora, veja o seguinte. Aqui está selecionado, certo? Então, eu vou continuar aqui, ó. Eu vou selecionar as agulhas, continuando a cartela. Beleza? Quero avisar você que na hora de tecer, como são laçadas manuais, fica um pouco pesado. A gente tem que, como é que eu vou te dizer, obrigar, né, a máquina a trabalhar legal. Então, eu vou soltar a cartela agora lá para trás e vou tecer. Viu? Ela deu uma travadinha. Tanto deu que ela derrubou um pontinho aqui na borda, tá? Na volta, eu aumento aquele um ponto. Aqui, agora, eu vou aumentar também 8 agulhas. Então, vou botar o fio aqui assim para baixo. Aqui está o meu segundo auxiliar aqui, né? O meu segundo auxiliar, e vamos recolocar ele na máquina. Você tá entendendo por que eu fiz isso aqui antes de iniciar o trabalho? Porque me facilita muito. Se eu tiver que tecer essas carreiras de sobra aqui com o trabalho na máquina,
eu vou ter mais mão de obra para depois selecionar as agulhas. E veja que aqui eu não precisei selecionar as agulhas, elas ficam ali, tá? É mais doloridinho assim para iniciar o trabalho aqui. O carrinho fica um pouquinho pesado, tá? E o pesado é por conta das laçadas manuais. Vamos tentar fazer as laçadas manuais na ponta das agulhas. Quer ver? Ó, essa agulha já foi, essa aqui já foi. Tá vendo, ó? Ó, na ponta da agulha ali, ó. Sem apertar muito, tá? Sem apertar muito. Ó, puxei 2 agulhas. Aqui uma, a penúltima, e aqui a última. Agora, arrumando na sequência da cartela, aqui também, colocando o peso, porque essas carreiras de sobra, elas têm justamente por função que eu possa manter o peso como eu tenho aqui na parte do trabalho, né? Então, vamos lá. Tá vendo, ó? Funcionou legal. Aqui vai tecer agora. Aqui também vai tecer. Conferindo, porque a última agulha... Percebeu? Não é simples? Tem que ter cuidadinho, atenção? Tem, mas vale a pena. Quer fazer isso com uma cartela de jacquard, por exemplo? Por que não? Vamos fazer? E agora, Iva, como é que você tira essas carreiras de sobra? Ora, é muito simples. A gente vai desmanchar os pontos. Eu vou cortar aqui que o fio ficou meio presinho ali na... Pronto, soltou. E aqui agora, ó, a gente vai desmanchando, vai tirando ele dos pontos das laçadas manuais, na verdade, certo? Ai, mas não vai desmanchar? Claro que não. Claro que não, meninas. Por isso, nós fizemos as laçadas manuais. Elas seguram tranquilamente. Pronto, ó. Tá vendo, ó? Você reiniciou o trabalho, continuando a cartela perfeitamente. Você tá vendo? Então, não tem erro, não tem erro. É a coisa mais tranquila do mundo. Eu vou tirar esse aqui também. Gente, eu estou usando aqui a minha cartela de zebra, tá? Mas não estou usando preto e branco. Eu peguei uma cor, cores menos... que são sobras de tons de cor e tal. Só para você ver como a coisa funciona, né? Então, aqui eu estou tecendo normal, tá? E vamos, então, aumentar 10 pontos aqui e 10 pontos aqui. Naturalmente que eu já fiz as minhas amostrinhas de 10 pontos e de 10 pontos. Usei até os mesmos fios que usamos no ponto arroz mostrado antes. Então, vamos aqui recolocar 10 agulhas aqui na máquina, tá? Aqui eu usei o fio de fundo
e fiz laçadas manuais, uma agulha sim, outra não. Uma sim, outra não, nessas 10. Por quê? Porque o fio preto eu vou fazer agora naquelas agulhas aonde eu não fiz laçadas com o primeiro fio, para que os dois fios venham juntos para cá. Então, aqui, ó, laçada manual do preto, laçada manual do preto. Aqui teceu e eu não quero, é só laçada manual. Não pode puxar a agulha muito para frente que ela... Ó, opa, esse já tem, esse. E o último aqui agora. Ele também vai querer tecer. Não faz mal, a gente deixa ele tecer e desmancha, passa só o fio. Beleza? Então, este aqui vai no desenho. Agora, eu vou tentar repetir o padrão aqui, tá? Então, são duas vezes agulhas aqui, 3, 2, fica uma, vem 2, ficam 3, vem uma, ó, ela quer desmanchar aqui a laçada manual. Ah, não, ela fez. Só um fiozinho aqui que tá querendo teimar. Mas a gente não vai deixar. Pronto. Fez uma, ficou uma, fez 3. Beleza. E agora, nós vamos liberar a cartela e tecer. Aqui também foi durinho, certo? E aqui agora, nós vamos retirar o fio também. Eu vou prender de novo a cartela, para não correr o risco de danificar o desenho, né? E vou colocar aqui 10, a minha outra amostrinha, nas 10 agulhas. Já voltamos. É uma situação engraçada, porque eu recoloquei aqui os 10 pontos e retirei as carreiras de sobra, que eram amarelinhas, das carreiras de sobra, né? Mas é uma confusão, mas é necessária, né? Então, colocadas as 10, nós vamos fazer aqui agora laçadas manuais. Opa! Eu vou começar aqui com o preto, na ponta da agulha, porque, ó, uma agulha não, a outra eu vou, uma não, a outra eu vou, uma não, a outra eu vou, e aqui também. Então, este aqui vai para o carrinho daqui a pouquinho. Agora, eu vou fazer nas outras agulhas, que não tem ainda fio. Opa, ah, não é para tecer, meu amor. Não é para tecer, é só para engatar no gancho da agulha. Aqui, aqui. Depois eu vou arrumar, sou obrigada a puxar para frente aqui. Pronto. Então, eu tenho aqui agora os 2 fios. Certo? Botar no carrinho. Eu vou derrubar a câmera. Meninas, uma dica. Eu creio que a maioria sabe disso, mas sempre tem aquela pessoa que não sabe, certo? Aqui é o seguinte, eu fiz as laçadas manuais e selecionei as agulhas manualmente. Iva, como que você faz isso? A minha cartela está travada, certo? Porque eu não quis prejudicar o desenho, né? Então, é o seguinte, eu observei aqui quais eram as últimas agulhas que a máquina selecionou.
E a partir disso, eu olhei a repetição para cá e deu aqui. 3 agulhas selecionadas, 2 não. Ó, 3 selecionadas, 2 não. 1 selecionada e 3 não. Isso está repetido aqui, ó. 3 selecionadas, 2 não. 1 selecionada, 3 não. 1 selecionada, 2 não. Então, eu fiz a seleção copiando daqui, tá? Não foi da minha cabeça. Eu olhei aonde se repetia este final, né? Para copiar igualzinho o restante para cá. Precisar, tira fio, vai lá, seleciona todas as agulhas com risco de errar. Então, aqui não carece isso. Agora, nós vamos colocar pesos nessas coisas todas aqui, que é necessário, né? Por isso se faz o fio de sobra, inclusive também. Então, esse final aqui vai ter os pesos e podemos tecer. Liberando a cartela. A cartela aqui não é estendida, é normal. Então, vamos lá. Essas primeiras carreiras são lasca, porque o peso está incidindo com força aqui, né? Veja você que o desenho está seguindo. Depois eu vou tirar, nós vamos ver pelo direito. Só, já posso tirar. Vamos tirar aqui pesos, né? De novo, outro peso. E aqui agora, eu nem vou fazer carreiras de sobra, eu vou tirar assim, a seco. Ó, meninas, aqui está o desenho. Veja como ele continuou aqui no aumento e aqui também. Você tá vendo? Então, é assim que se faz. Tranquilamente. A única coisa é que realmente a primeira carreira fica pesadinha. Pensa, tem as laçadas manuais, certo? Que geralmente são mais apertadas do que um ponto, porque o ponto ele passa aqui no gancho de topo. A laçada manual já é uma coisa mais de uma agulha para outra, assim, sem, né? Então, sempre é mais pesadinho. Tem que ter paciência, calma, e assim você faz o que você precisar na hora de alargar, que diminuir você já sabia, faz o arremate, mas na hora de aumentar, como que faz para começar? Tem que ter laçada manual aqui. E o fio de sobra segura, serve para pôr o peso e serve para continuar o trabalho. A máquina precisa, digamos, nós enganamos a máquina. Ela seria como se ela imaginasse que aqui tem a mesma malha daqui, entendeu? Então, você consegue prosseguir. Beleza? Tranquilo, faça sua bolsa preto e branco, de zebrinha. Eu, como esta cartela não é minha, não é minha no sentido de criação dela, mas eu acredito que na Lanofix você consegue adquirir esse desenho, tá? Então, eles perfuram, enviam, tá na moda, a zebra tá na moda, como você sabe, aliás. Iva, como é que eu separo isso? Você pode cortar o fio aqui para ele
ficar mais curtinho e vai desmanchando aqui, ó, ponto por ponto, ó. Vai só puxando fora isso aqui, tá? É tranquilo, dá uma demoradinha aqui para fazer isso, mas compensa perfeitamente, né, que você possa retirar fora. Aqui o fio engatou em alguma coisa, ó, na agulha, certamente. Então, vamos tirar esse pedacinho fora. Ó, tranquilo. E assim você vai tirando, ponto por ponto, e vão ficar as laçadas manuais, ó. Tá vendo? Nada desmancha. Tranquilo. Beleza? Iva, por que que você não fez as laçadas manuais só em preto ou só em rosa? Eu respondo, porque a máquina, para tecer, ia precisar dos 2 fios. Então, eu não poderia levar, digamos, fazer as laçadas manuais só com o preto, por exemplo, né? E o rosa ia ficar solto daqui até ali. Ia ficar uma coisa feia para acabar. Aqui, isso vai ser costurado assim, então vai desaparecer completamente no avesso, certo? Essas laçadas ficam maiores, ó. Tá vendo? Dos 2 lados. Por quê? Porque as laçadas foram feitas uma agulha assim, outra não, uma assim, outra não, então elas ficam maiores. Até aí, eu não sei se você tá vendo bem, mas enfim. Então, a costura aqui é que vai fazer isso desaparecer depois. Essa borda, nesse caso aqui, vai por cima desta e é costurado aqui depois, então desaparece. O importante é que o desenho permaneça intacto, certo? Então, essa é a ideia. Um abraço imenso e até a próxima!